Entrar no mundo das drogas é fácil, sair é que é difícil. O Centro Nova Vida vem ajudando muita gente a encontrar a saída. Agora é o Nova Vida que precisa da sua ajuda. Seja nosso amigo solidário. Colabore com qualquer valor a partir de R$10. Isso significa muito para muitas famílias. Ligue para 3229-3600 e peça o seu cartão de amigo solidário. Ajude a salvar vidas. Você desconfia que seu filho está usando drogas? Quer ter certeza? Faça o teste agora mesmo na sua casa. O resultado sai na hora, rápido e fácil. Chegou o Rapid Drug Screen, tecnologia inovadora de testes rápidos para detecção de drogas, para uso também em empresas. Barato, simples, prático e confiável. Uma tecnologia American Biomedical Corporation, Greenmax Tour Brasil Limitada. Representante no Pará, Centro Nova Vida. Ligue já a 3229-3600 e peça o seu kit. Conheça agora uma doença que afeta toda a família: o alcoolismo. O alcoolismo é o conjunto de problemas relacionados ao consumo excessivo e prolongado do álcool. É entendido como vício de ingestão excessiva e irregular de bebidas alcoólicas e todas as consequências decorrentes. Dentro do alcoolismo existe a dependência, a abstinência, o abuso e a intoxicação por álcool. No começo, a busca é pelo prazer que a bebida proporciona. Depois de um período, quando a pessoa não alcança mais o prazer anteriormente obtido, não consegue mais parar porque surgem os sintomas desagradáveis da abstinência e, para evitá-los, mantém o uso do álcool. A tolerância e a dependência ao álcool são dois eventos distintos e indissociáveis. A tolerância é a necessidade de doses maiores de álcool para a manutenção do efeito de embriaguez obtido nas primeiras doses. Se no começo uma dose de uísque era suficiente para uma leve sensação de tranquilidade, depois de 2 semanas, por exemplo, são necessárias 2 doses para o mesmo efeito. Nessa situação, se diz que o indivíduo está desenvolvendo tolerância ao álcool. O critério não é a ausência ou presença de embriaguez, mas a perda relativa do efeito da bebida. A tolerância ocorre antes da dependência. Os primeiros indícios de tolerância não significam necessariamente dependência, mas é o sinal claro de que a dependência não está longe. A dependência é simultânea à tolerância. A dependência será tanto mais intensa quanto mais intenso for o grau de tolerância ao álcool. Dizemos que a pessoa tornou-se dependente do álcool quando ela não tem mais forças por si própria para interromper ou diminuir o uso do álcool. A identificação precoce do alcoolismo geralmente é prejudicada pela negação dos pacientes quanto à sua condição de alcoólatras. Além disso, nos estágios iniciais é mais difícil fazer o diagnóstico, pois os limites entre o uso social e a dependência nem sempre são claros. Quando o diagnóstico é evidente e o paciente concorda em se tratar, é porque já se passou muito tempo e diversos prejuízos foram sofridos. É mais difícil reverter o processo. Como a maioria dos diagnósticos mentais, o alcoolismo possui um forte estigma social e os usuários tendem a evitar esse estigma. Esta defesa natural para a preservação da autoestima acaba trazendo atrasos na intervenção terapêutica. Existe uma modificação do comportamento, falta de diálogo com a família, frequentes explosões temperamentais com manifestação de raiva, atitudes hostis e perda do interesse na relação conjugal, pois o álcool pode ser procurado tanto para ficar sexualmente desinibido como para evitar a vida sexual. No trabalho, os colegas podem notar um comportamento mais irritável do que o habitual, atrasos constantes e mesmo faltas, porque os happy hours passam a ocorrer diariamente, não mais somente aos finais de semana. E o mais grave, acidentes de carro passam a acontecer. Quando essas situações se tornam frequentes, é sinal de que o indivíduo já perdeu o controle da bebida. No período de carnaval, as pessoas estão ali buscando um prazer. E, na verdade, o álcool ele é inserido como uma forma de diversão, não como uma forma nociva. Mas, infelizmente, algumas pessoas eles têm alguma predisposição que pode desencadear, no decorrer do uso contínuo, uma dependência, né? Então, isso varia de indivíduo para indivíduo do que vai acontecer. Agora, os danos eles vão além
da questão social, né? A questão familiar, da violência doméstica, mas ele traz também danos emocionais, danos psíquicos e a própria dependência em si, né? Que são danos, na maioria das vezes, irreparáveis. Para se diagnosticar um caso de alcoolismo, é preciso que o paciente esteja tendo problemas com álcool e ter pelo menos uma das seguintes situações: prejuízos significativos no trabalho, escola ou família, como faltas ou negligências nos cuidados com os filhos, exposição a situações potencialmente perigosas como dirigir ou manipular máquinas perigosas embriagado, problemas legais como desacato à autoridade ou superiores, persistência no uso de álcool apesar do apelo das pessoas próximas em que se interrompa o uso. Os resultados de exames como a tomografia e a ressonância magnética mostram que pacientes com história de consumo prolongado e excessivo de álcool têm o cérebro menor, mais leve e encolhido do que o cérebro de pessoas sem história de alcoolismo, afetando o raciocínio, capacidade de abstração de conceitos e lógica, a memória e a coordenação motora. Cerca de 15% dos brasileiros são dependentes de drogas e álcool no trabalho, ou os consomem com frequência, de acordo com um estudo publicado recentemente pela Universidade Federal de São Paulo. Segundo o Ministério do Trabalho, esses funcionários faltam cerca de 26 dias por ano sem justificativa, o triplo do número de faltas de um funcionário comum. A produtividade deles é até 30% menor e os riscos de acidentes de trabalho são 5 vezes mais elevados.